E no programa de hoje eu resolvi trazer mais um assunto importante na pauta. Como eu disse no bloco anterior, a gente vai falar sobre a Lei Lucas. E a Lei Lucas é uma legislação que está em vigor no Brasil e ela tem que ser cumprida, ela tem que ser fiscalizada, ela tem que ser colocada em prática, porque ela é de fundamental importância. E nós vamos então falar sobre a Lei Lucas, e eu resolvi convidar o gestor da SSO, que trata da segurança e saúde ocupacional, o Daniel Rosler, e também o Eduardo Ribeiro, que é técnico em segurança e que atua também junto à SSO, uma empresa aqui de Santa Rosa, e para a gente falar a respeito da Lei Lucas. Afinal de contas, Daniel, o que é a Lei Lucas? Bom dia. Bom dia, Sorriso, bom dia, Eduardo, a todos os ouvintes aí da Rádio FEMA, né, que é um poderio de atenção e de abrangência na nossa região inteira, né, com uma audiência muito forte. A Lei Lucas, ela veio em meados de 2018, após o menino Lucas, então, sofrer um evento indesejado, né, onde houve o óbito dele, no engasgo, né, com uma salsicha, numa recreação da escola na qual ele participava, né. Na ocasião, não conseguiram fazer a reanimação ou os procedimentos de primeiros socorros, fazendo então com que a vítima, né, infelizmente viesse a óbito, né? E aí a mãe desse menino, né, muito louvável toda a atitude dessa mãe. Ela foi atrás para oferecer então, né, e buscar uma oportunidade de escolas e profissionais que trabalham com as crianças, enfim, de ter uma alternativa e conhecimento técnico e prático, né, de itens básicos de primeiros socorros para tentar pelo menos essa movimentação para evitar que outros eventos indesejados aconteçam. Lucas Begali, em Campinas, São Paulo. Campinas, ele tinha São 10 Paulo. anos. 10 anos. E um procedimento assim que muitas vezes hoje em dia as pessoas no cotidiano podem se deparar, porque várias vezes ocorrências policiais apontaram a urgência de famílias que conseguiram chegar assim a tempo aqui no Corpo de Bombeiros, mas pegar o carro, sair a 1000, correndo perigo, né? Por causa de um engasgo, alguma situação ali, e pedir socorro para os bombeiros. E tem imagens, porque do monitoramento junto ao prédio o quartel dos bombeiros em Santa Rosa, aqui do lado da FEMA, de imagens que mexe com a gente, porque há o desespero da família com aquela criança nos braços e o bombeiro ali resolvendo, quando poderia então, claro, de repente a gente em casa ali não vai saber resolver. Essa é uma situação, mas num espaço onde estão as crianças, e muitas crianças, das quais tem que ter um cuidado muito especial, que é num ambiente escolar, que daqui a pouquinho tem, como foi o caso do Lucas, lá em São Paulo, da escola, fazer uma atividade de passeio, né, de recreação, e acontecer algo e não se saber lidar com aquilo, né, pode ocasionar. São várias situações que podem ocorrer, né? Na questão desse engasgo, inclusive o óbito, mas fora isso pode deixar sequelas marcantes na vida. Então a importância de saber entender aquele cenário e saber lidar, né? Sim, Sorriso, é uma questão que a gente, né, a gente que convive com a parte de saúde e segurança, e a gente atende as empresas, enfim, a gente percebe muito, né? Não é que é o despreparo, mas muitas vezes aquele medo de fazer o socorro, né? Porque é uma coisa que a gente não... Quem está no dia a dia, né? Daqui a pouco entre nós três aqui ocorre um evento, será que eu vou colocar a mão no Eduardo? Como é que eu vou fazer, né? Porque também tem-se aquela ideia de que eu prestar o socorro posso machucar ou posso piorar a situação, né? E não é isso que a gente, né, tenta explicar, ensinar e praticar junto com os alunos e com as pessoas que participam dos cursos, né? O primeiro socorro, ele é uma coisa daquela primeira atenção básica ali, né? É uma situação de emergência na qual não foi planejada, né? E o usuário, a pessoa, quem está na volta tem que estar com sangue frio em primeiro lugar,
para poder entrar na cena, né, e começar as operações ou os procedimentos, porque na ânsia muitas vezes de ajudar, claro, né, a gente pode botar os pés pelas mãos e piorar a situação, mas até nas capacitações e cursos que nós ministramos, né, na região inteira, a gente sempre fala, né, que às vezes o socorro começa com o número do telefone, né, 192, né, até a gente brinca às vezes com os nossos alunos, né, qual é o primeiro número na agenda telefônica que você tem, né, a gente brinca, né, amor. Tu vai botar o A lá, é o amor, mas dificilmente algum de nós vai ter na nossa agenda telefônica os telefones de urgência e emergência, né? Eu acabo brincando, fazendo essa questão, porque é verdade, tu vai olhar lá, daqui a pouco tu tem um amor 1, 2, 3 e 4, são 4 números de amor lá, mas a urgência e emergência tu não tens. Faz sentido, só muda o endereço, porque o resto é tudo igual. Você foi falando e realmente é isso, né? Esse telefone, porque muitas vezes, eu sei, você acabou de dizer 192, é um dos números, né? Mas naquele momento do sufoco, até você lembrar e pensar para quem que eu ligo, né? Isso é muito importante, sabe? E eu confesso para vocês aí que estão nos ouvindo, né? Essa semana até eu tive que fazer um acionamento da SAMU lá para minha casa. E quero dizer assim, o atendimento é especial dessa galera da SAMU, né? É um atendimento diferenciado de toda a equipe, né? Eu tô com um problema muito grave com meu pai, né? Está internado no Vida e Saúde, mas assim, até abro um parênteses assim, a qualidade da saúde de Santa Rosa, né? Da equipe de enfermagem, a SAMU, então assim, porque muitos também têm até o medo de ligar para a unidade, né, de emergência, porque não vão me atender, porque é enrolado, porque demora, porque tem que ter isso, aquilo. E eu quero dizer para tu que está aí me escutando, né, tia? Nós tivemos aí, olha, depois da ligação, em questão de 10, 12 minutos, a SAMU estava dentro da casa da minha mãe. Então essa é uma questão assim que eu quero, né, até não é um desabafo, mas é uma experiência vivida na terça-feira, são testemunhos, né? Até para as pessoas entenderem, né, a importância, né, de órgãos como esse. E que bom, nós temos o SAMU que funciona, temos os bombeiros que tem uma equipe que está sempre correndo, né, porque às vezes chegam juntos os dois, às vezes um chega primeiro e estão prontos, né? E o pessoal dos primeiros socorros, urgência e emergência, né, são pessoas que de fato elas recebem treinamentos e elas fazem as simulações e depois também na própria prática dos eventos, eles estão fazendo isso de forma cotidiana, né? Diariamente, né? E os cenários, eu costumo falar, eles não são iguais, né? Cada ocorrência, ela vai ter a sua particularidade, né? E aí a gente também conta muito com o psicológico do socorrista, tá? Porque às vezes o socorro é para alguém da família, o socorro é alguém muito próximo, né? E às vezes o socorro é para alguém que tu nunca viu na vida. Então esse cenário é um cenário que muitas vezes vai causar surpresa e também uma grande dificuldade para o socorrista, porque ele tem que se adaptar de forma muito rápida para prestar esse socorro, né? Exato. Bom, Eduardo, você que é técnico em segurança do trabalho, a prevenção, então, essa preparação, a gente fala da importância que existe uma legislação que aponta dessa forma de o que tem que ser feito, né? O que tem que ter numa estrutura, e essa preparação que inclusive nesse momento o Daniel citava a respeito de cursos. De que maneira vocês preparam, o que vocês oferecem então para que as instituições, as entidades, as pessoas, os profissionais possam aprender para depois estar prontos para qualquer eventualidade ou casualidade assim? Bem, primeiramente, bom dia, Sorriso, bom dia a todo mundo que está nos escutando aí, né? Como o Daniel bem falou, o nosso SAMU aí, ele é muito ágil, né? Nosso corpo de bombeiros também, mas são minutos, né? E é isso que a gente passa no nosso treinamento. São atitudes que a gente tem que tomar a curto e médio prazo, que tem que ser eficaz, tem que ser eficiente, né? A preparação psicológica é um dos grandes intuitos aí que a gente vê nos nossos treinamentos também, de preparar realmente aquela pessoa ou aquele colaborador, né? Tendo em vista aí, são 12, 13, 14 minutos, 10 minutos, né? E isso faz a diferença. Então, saber o que fazer e como fazer é muito importante, né? Como o Daniel bem mencionou, o socorro não é simplesmente eu colocar a mão na pessoa. Saber tomar as decisões corretas, saber quem chamar, não ter dúvida entre o 92 ou o 193, ou a polícia, e ter alguém preparado dentro da instituição.
Isso é muito importante para a nossa sociedade, pessoal que está nos escutando aí, saber que a gente passa maus bocados em casa com os nossos pequenos. E temos 1 ou 2 ou 3, dependendo da família. Imagine esse pessoal que está na escola com centenas aí de crianças, né? Na fase inicial ou na fase básica, fundamental da vida deles. Não tem como ter um controle específico, mas as situações acontecem e a equipe tem que estar preparada, né? Bom, e esse preparo, então, vai desde do detalhe mais simples, como você disse, de estar atento ao cenário, de saber quem chamar, até fazer algum procedimento ali? Exatamente, vai desde a cuidado visual, digamos assim, né? De perceber uma situação, porque que nem a fatalidade que aconteceu com o Lucas, foi um pedaço de salsicha. Um cachorro quente, um lanche que estava acontecendo, ele se engasgou. Então não era somente uma RCP, né? Uma massagem cardíaca aí que poderia ter sido salvo aquela situação. Uma manobra de Ovassi, que é um desengasgar a pessoa, né? Saber fazer esse atendimento é muito importante. Então a gente trabalha com a verificação dos sinais vitais, né? Quando a pessoa já entrou numa parada cardiorrespiratória, então essa pessoa já ficou inconsciente, esse indivíduo já está ali inconsciente, né? Fazer uma análise física dos batimentos cardíacos, da questão da respiração, das vias aéreas desobstruídas, né? Que é muito importante, dos batimentos cardíacos, para daí começar a fazer o procedimento, né? Daniel, uma situação assim, ele vai fazer com que seja uma diferença entre a vida e a morte, muitas vezes. Sim, tanto que nas capacitações a gente faz os cenários, a gente cria oficinas, né, com os alunos. A gente utiliza de alguns equipamentos. Hoje a gente tem bonecos que simulam, né, a própria massagem cardíaca. Não vou ser o técnico aqui, eu vou falar mesmo a linguagem na geral, né? Aquela massagem no coração lá do cidadão. São bonecos que daqui a pouco tu simula, né? De fato, se você está fazendo a pressão certa, se você está no local, né, correto da massagem, porque não basta só a gente montar em cima da vítima e começar a pular, né, ou ficar socando para fazer. Então tem um procedimento, né, tem umas regras que elas devem ser seguidas para que você tenha uma vantagem ou um prolongamento, né, até a vinda do profissional especializado, que aí sim vai tomar as rédeas da situação e aí ele conduz também com equipamentos e ferramental para fazer esse socorro acontecer, né? Bom, a Lei Lucas, ela exige então que tenha nos ambientes escolares alguém preparado, ou um grupo, uma equipe, um setor, um departamento específico? O que diz a lei e o que é preciso ser feito, então? Então, a lei do nosso Lucas, ela estabelece sim que, né, escolas, creches, recreações devam ter pessoas capacitadas, então, para que tenham essas noções de primeiros socorros, com uma carga horária inicial de 4 horas, né? Mas ali nós da SSO, a gente vem trabalhando com carga horária de até 20 horas, os cursos, né, da Lei Lucas. Para quê? Porque a gente tem um pedacinho da nossa legislação e dos conteúdos técnicos, né, dos primeiros socorros, e o restante é prática. Então, assim, a gente usa a maca, vai fazer as práticas de imobilização e trauma, a gente faz a questão do uso também, né, do cervical, a questão, como o próprio Eduardo cita, né, os sinais vitais, o monitoramento, né, algumas escalas que a gente também avalia a vítima, utilizando também a parte de imobilização, né, como já mencionado, a própria parte de desobstrução das vias aéreas, né, e o auxílio, né, que são manobras às vezes que elas podem ser simples e podem sim ter um prolongamento, né, ou daqui a pouco ajudar de fato essa vítima, né. Então essas capacitações ela não tem um número mínimo dentro da instituição. O que a gente fala sempre, né? Desde 2019 eu venho fazendo muitas turmas, né, na região. Eu tive um município agora recente que foi feito para 75 professores. E foi foi feito numa formação do município, né? Antes de iniciar as aulas. No ano posterior me chamaram novamente para fazer a mesma formação, para mais 70 professores. A grande maioria era repetido. E até um fato... Vai se atualizando. É porque a norma, a lei, na verdade, ela fala em reciclagem, né? Isso. Tu tem que reciclar ela de forma anual. E isso me chamou muita atenção aqui, porque é um depoimento também que eu tive da professora,
no final do curso da segunda turma que eu faço, ela me diz: olha, Daniel, eu quero te passar um relato, porque aconteceu isso na minha casa com meu esposo e a gente conseguiu fazer uma manobra que eu aprendi lá na primeira aula que vocês deram. Sim. E a gente conseguiu, e o meu marido é vivo hoje porque eu apliquei as técnicas. Nossa. Então, assim, no dia até que ela me comentou, ela me deu um baita de um abraço. Até a gente é meio emotivo nessas horas, né? E eu não deixei de, né? Eu fiquei muito feliz, porque daqui a pouco a gente conseguiu ajudar de alguma forma. E a retribuição que se tem em cima disso é maravilhoso, porque a gente está conseguindo daqui a pouco salvar uma vida, né? E quando, né, falamos de criança, né? Não tem, cara, como o cara não ficar sensibilizado, né? Então essa parte, assim, você que tem a escola, você que está na creche, às vezes você, pai e mãe, nem sabiam dessa obrigatoriedade, né? É importante você estar ciente, porque assim é a escola ou a creche, né? Ou a crechinha, como falam aí o meu pequeno fala, cara, tá cuidando do que é mais precioso da minha vida, que é do meu filho Danilo. Então, assim, tu vai deixar lá, tu tá tranquilo, né? Ainda mais tu fica tranquilo se tu sabe que lá na parede da escola tá lá um certificado dizendo que a professora Joana recebeu capacitação de primeiros socorros, né? E não estou dizendo aqui que é da empresa do Daniel e do Eduardo, mas que seja qualquer profissional da área que tenha habilitação e competência para dar o curso, sabe? Isso tranquiliza o pai e a mãe. Eu sei que essa escola tem 2, 3, 4, 5 professores que têm a noção básica. Porque uma escola, certo dia também eu fiz aqui numa associação em Santa Rosa, na qual a criança de 7 anos brincando com a outra numa casinha, ela tira um brinquedo, bate no vidro da casinha, quebra e ela tem um corte no rosto. Então, assim, são coisas que infelizmente eu já vivi. Então a gente vê o quanto desesperador é para aqueles tutores, monitores e professores dar o atendimento. Então, por isso é muito importante, né, para você que escuta a Rádio Fema, cara, sabe se a tua escola lá do teu filho e tal tem, né? E outra, às vezes, né, a gente acha um empecilho fazer, para alguns é uma bobagem os cursos de segurança, mas esses de primeiros socorros, eles são essenciais para a vida. Mas sabe que esses cursos, né, volta e meia tem, assim, que uma ou outra entidade, organização prepara, e a gente sempre vê que tem um grupo de pessoas lá aprendendo. Eu vi, inclusive, eu lembro, bem popular, assim, a Cruz Vermelha oferecendo cursos e tal, e a gente sempre vê um grupo, mesmo que pequeno, tá, umas pessoas interessadas nesse detalhe, em aprender e ter a consciência de que no âmbito familiar ou na organização onde eu trabalho, e nem é só escola, nós estamos falando da Lei Lucas e falando de escolas por causa das crianças, né? Mas numa empresa, né? Na empresa em que eu trabalho, na empresa que tem 30 pessoas, alguém dali vai saber lidar numa situação como esta, né? É importante, e a própria legislação daí do Ministério do Trabalho, através da NR23, que fala sobre combate a incêndio, né? Eles têm a obrigatoriedade dessas empresas capacitarem seus trabalhadores, né? Para se fazer o uso correto de extintores de incêndio e primeiros socorros, né? Algumas das obrigatoriedades que às vezes o empreendedor ele não conhece ou conhece e daí fica aguardando as coisas acontecer, é porque a gente tem a NR7 que fala do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que também tem um item lá que fala sobre primeiros socorros, ou seja, isso seria obrigatório dentro das empresas, independente de número de funcionários, você ter as capacitações, né? A NR23 estabelece isso. Agora, depois da KIS, nós tivemos uma lei específica, né? A lei KIS, ela estabelece que você tem, inclusive, a formação de brigadistas dentro da empresa. A RT15, que é a Resolução Técnica do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio Grande do Sul, determina que você faça a capacitação de trabalhadores para você ter noção básica de combate a incêndio e primeiros socorros, né? Então, assim, até para o bombeiro liberar o alvará de empresas, isso está condicionado de a empresa ter um certificado das pessoas que foram capacitadas ali, mostrando na própria inspeção do Corpo de Bombeiros, né? Então, assim, dizer que isso é uma coisa agora específica, não. As legislações que a gente possui hoje, principalmente o Ministério do Trabalho, ela tem mais de 40 anos, porque elas nasceram em 1978, né? E isso é uma obrigação legal de muitos anos. Então, a desculpa de se não saber, não sabia, não fui informado, essa já não cola mais, né? Tanto que a própria fiscalização do Ministério do Trabalho autua e ele já tira nas autuações essa questão, eu não sabia. Já se passaram 40 anos, né? Então, tem que ter, sim, os profissionais capacitados.
né, dentro da instituição da empresa. Para os dois a pergunta aí, podemos complementar um com o outro. Quais são os desafios para implementar a lei na prática junto às escolas? E mais, qual o papel dos pais e dos educadores para ver na prática e ter essa consciência de que isso é importante, é necessário e que tem que acontecer para ser eficaz? Então, eu não acho difícil essa parte, porque é uma questão assim de cara crachá, né? Você chegou na escola, você viu na escola no mural lá que tem o certificado, você questiona a escola. Olha, vocês já receberam, né? Até mesmo quando você vai matricular o seu aluno, o seu filho na escola, troca uma ideia, né? Ó, vem cá, vocês já têm a capacitação, vocês têm, né, professores com capacitação aí para primeiros socorros, porque às vezes a gente não pergunta, né, Eduardo? A gente vai lá, cara, entrega ali o teu filho, o teu bem cara, não é assim. Eu sou do ponto de vista em que a gente sim tem que ver, ó, vocês têm essa capacitação, vocês têm extintores de incêndio na instituição, porque isso é uma questão importante, né? Eu vou dar um parênteses aqui daquele CT do Flamengo há uns anos atrás, lá que os meninos estavam lá e vários óbitos, né? Aí um curto-circuito no ar-condicionado, aí o extintor não funcionou. Então, assim, cara, a gente já tá cansado de ouvir desculpa, né? E assim, as pessoas, elas justificam, mas não explicam. Então, eu sou do ponto de vista tem que cobrar, tem que olhar, tem que fazer, tem que capacitar. As escolas têm como fazer isso. Elas têm as formações que elas realizam sempre no início do ano, né? Tem as reuniões. Isso ali. Eu sou do ponto também assim de colocar isso na matriz de treinamentos da escola. A FEMA é uma instituição que coloca isso sempre, né? A FEMA, eu lembro-me muito bem, até porque eu tenho um vínculo empregatício com a FEMA ainda, né? 2019 foi se não me falha a memória, meu último ano aqui na escola como professor dos cursos técnicos. E a gente fez uma simulação envolvendo bombeiros aqui. A gente evacuou mais de 600 alunos na noite aqui, em parceria com o curso técnico em enfermagem, o de segurança do trabalho, o de logística, na qual eu encabecei o projeto. Então a gente veio com bombeiro, a gente fez fogo na quadra, a gente tirou vítima dos andares, né? Tocamos o alarme. Então, assim, é um trabalho que tem que ser feito periodicamente. Não pode ser feito uma vez e deixado no esquecimento, né? Porque você tem que capacitar. O treinamento, eu vou dar um outro exemplo, Messi, Ronaldinho Gaúcho, esses boleiros aí que não importava do lugar, eles acertavam sempre o ângulo nas faltas. Claro que eles têm talento, mas eles sempre treinam. E a parte de socorro, né, princípios de incêndio, se você não treina, você não tem eficiência depois, né? Você precisa capacitar, treinar, para que você possa ter tranquilidade na hora de fazer, porque o cenário muda muito. Você vai ter vítima, vai ter gente chorando, vai ter gente brigando, vai ter gente saindo correndo, vai ter gente desmaiando. Um cenário, ele é catastrófico se a gente for parar para pensar. E para isso eu tenho que ter pessoas bem treinadas e capacitadas. E o outro ponto de vista também, Sorriso, é a questão da comunicação, né? E dessa maneira a gente dá os parabéns aí para a Rádio FEMA, né? Que tem que estar sendo mostrado. É um assunto que, infelizmente, as nossas escolas hoje, muitas das pessoas não têm conhecimento, não sabem da importância da Lei Lucas, né? E do acompanhamento dos profissionais terem essa capacitação, e então não é muito divulgado como deveria ser divulgado. A gente sabe que tem o quadro funcional das escolas aí, né? Mas até entre os profissionais ainda o pessoal tem muita dúvida sobre isso. Então o pessoal que está na escola pública lá, está prestando serviço, tá o contratado, né? Muitos são contratados também, né? Saber que tem uma necessidade, saber também o pessoal do privado que tem as suas creches aí, tem as suas casas de cuidado também, que também tem que ter o profissional capacitado, porque senão isso gera sanções, né? Na questão privada e até a perca do alvará da instituição. Imagina um investimento que o pessoal tem tentando fazer uma coisa correta e por uma falta aí num procedimento que é obrigatório, que é uma lei, né, que já vem há anos aí se arrastando, o pessoal não tem esse acompanhamento e não tem esse conhecimento. E também no público, né, não somente na privada, essa questão da responsabilidade patrimonial. Imagina a gente numa escola pública aí perder o nosso filho. É responsabilidade do município, é responsabilidade do Estado. Então a gente tem também essa importância que hoje, infelizmente, o pessoal ainda não está tendo conhecimento, né? Então, se por acaso eu, como pai, como cidadão, chegar em qualquer uma das escolas do município e como o Daniel falou bem antes, assim, ó, e me veio um cenário,
A gente olha a estrutura da escola, o histórico dessa história, a importância, vai olhar a questão de mensalidades, a questão dessa estrutura física que tem nesse espaço, da questão pedagógica daquela instituição, né? O que ela prega e tal, tá? E daí você faz a opção. Mas se eu chegar hoje, assim, qualquer uma das escolas do município e só dizer assim, e sobre a Lei Lucas, será que eu vou ter uma resposta ou vou ter uma outra pergunta? Do que você está falando? É uma pergunta que a gente faz, tá? Desde o início do ano a gente vem fazendo... Porque ela é de 2018. 18, exatamente. 18, é uma questão que a gente se pergunta, porque em visitas que a gente faz, a gente até tirou o mês de janeiro deste ano. A gente tá o Eduardo, tá o Sávio, tem o Diego lá, nosso colega, tem o Alexandre. A gente tá fazendo visita nas nossas regiões até para fazer um levantamento disso aí, tá? De cada 10 escolas, 6 diz que não conhece. 6? Isso é muito. Então é muito, né? Eu não tô sendo pessimista nisso. Mas daqui a pouco teve escola que me disse, sim, a gente já fez isso, mas foi feito lá em 2020 isso. E depois nós não... Mas tem que reciclar mesmo. E a lei, ela tá clara, a reciclagem deve ocorrer de forma anual. E um parênteses, já que você citou o número 2020, essa questão de ela se passava a lei a partir de 2018 para 2019 ali, né? E daí ela se coloca em prática e vem a pandemia e que muda toda a questão do nosso jeito de ser, de fazer e tal. E teve um espaçamento, vamos dizer assim, e de repente talvez isso também possa ter prejudicado, ou estou equivocado? Eu acredito que não, Sorriso, porque inclusive aqui na FEMA também a gente tem essa parte do ensino híbrido, né? Então tem opção, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. E é uma coisa sistematizada, né? Então é padrão, como se fosse um checklist lá na tua instituição. Tem que fazer isso, tem que ter extintor, tem que ter rota de fuga, tem que estar preparado, tenho que contratar mais professores ou menos professores. Então é dessa forma que o pessoal tem que fazer, né, a sua gestão, e eu acho que é muito importante. E colocar no muralzinho ali, assim, só essas duas palavras, Lei Lucas, já vai estar resumindo tudo, né? Eu gosto muito de mostrar, né? Eu venho da Petrobras, em 2006 eu trabalhei na unidade da Refap, e lá a gente tinha na parte da fiscalização essa questão de mostrar, né? Indicativos, e indicadores de segurança. Tudo isso é muito importante, porque aí tu coloca para todos que lá estão as informações gerais que a gente quer. Então é muito importante essa questão de tu colocar as informações que de fato são importantes, né? O próprio certificado da RT15, que hoje é uma obrigação vinculado ao PPCI, tem que estar na empresa de livre acesso e visível para quem for fiscalizar. Aí você vai me dizer, mas Daniel, ele está atendendo a lei, está mostrando que está atendendo. Mas eu não estou preocupado em atender a lei, eu estou preocupado se o cara sabe fazer o que ele fez o treinamento. Eu quero saber se ele de fato aprendeu. Perfeito. A legislação a gente sabe, a gente está cumprindo porque não quer tomar multa. Isso é a mesma coisa que você pegar seu carro e ir a cruzeiro sem cinto de segurança. E aí o guarda te pega lá, botole lá e te aplica a multa, e tu fica bravo, né? Mas a questão de você sair daqui e puxar teu cinto de segurança, cara, isso é uma obrigação, isso é a prática que você tem da lei. A lei veio para punir, sim, punir, mas eu não estou preocupado com só o papel lá. Isso é um efeito da lei, mas a preocupação nossa da SSO é que se a lei está sendo aplicada, mas o usuário sabe fazer. Mas sim, perfeito. Mas quando eu quis dizer isso, é no sentido de dizer, é como se fosse um selo, um símbolo, né? Assim, a gente sabe do que está falando. Isso. E aqui se aplica. Aqui se preparou pela importância, nesse sentido, nessa simbologia que eu quis dizer. Né? Eu fui nesse lado e no outro também, porque ele. Sim, não, ele ficou com. E esse outro, sim, também é importante, porque não adianta porque tem muito disso. Eu fui atuei, tive uma. Não vou dizer isso, né? Mas eu vou dar outro exemplo. Tive uma experiência. Eu vou dar outro exemplo, assim. Não, mas tudo bem, assim, ó. Muitas vezes aquele lance tipo, ok, vocês estamos pagando, vão para um curso, vão lá para aprender. E daí tem uma viagem, tem umas vantagens de se deslocar para lá e tal. E volta e tipo, ok, aprendi. Fui no curso, tá aqui o certificado, ganhei ponto com a empresa, mas e daí?
Aprendeu? Aprendeu o quê? O que tu pode compartilhar com os demais? Porque não foi um curso para ti. A empresa não pagou para ti ir passear a Porto Alegre. A empresa ou um órgão, a instituição e tal, né? Porque no público tem muito disso, né? Vai fazer curso, ganha diárias e tal, daí vai lá, vai passear, volta e daí tipo, ok, tá aqui o certificado, eu fui no curso. Mas e na prática? O que você aprendeu? E daí nós estamos falando de saúde, de segurança, Uma né? coisa que não dá para brincar, né? E aqui é muito boa essa colocação do Sorriso, porque o Eduardo tá do meu lado para não me deixar trovar sozinho, né? Os clientes que a gente atende hoje, nas brigadas de incêndio, como é que eu faço esse teste para saber se o cara tá esperto? A gente faz o simulado de abandono de área e de primeiros socorros uma vez por ano. Exemplos de empresa, né? Eu sei que não vai ter problema falar, mas Polistar é uma empresa que faz o simulado anual. Ketin Bebidas é uma empresa que faz simulado anual, inclusive com participação de bombeiro e polícia rodoviária estadual. Então, assim, aí a gente vê na prática como a brigada treinada está realizando as coisas. E por que a gente faz o simulado na prática? Para a gente levantar os problemas que a gente encontrou ali. Então, cada vez mais treinando, cada vez mais capacitando a turma, melhor tu vai ter os teus relatórios de simulação. Menor tempo de resposta, maior agilidade da equipe, né? Inclusive, num recente, a gente utiliza de máquina de fumaça, a gente deixou a sala lá da Ketin lá, não dava para enxergar um palmo na frente. E aí a gente fez uma simulação com o princípio de incêndio com vítima interna e externa no depósito, com a vinda de bombeiro, caminhão, assim, é um negócio que até cinematográfico, né? Até circulou nos grupos que era de fato um evento grave que aconteceu lá em tal lugar, mas não, era uma simulação de tão realista assim, sim, né? Porque é preciso, né? Se dá para fazer, e volta e meia acontece isso, que nem você citou esse exemplo da própria FEMA lá em 2019, a né? gente fez, eu sei que o Vida e Saúde, a Ali Bem, eu lembro de situações assim de que eles colocaram na prática essa experiência aí, né? E realmente muitas vezes pega o distraidão da vida, né? E tipo assim, ele já vê aquilo e já sai contando, né? Como uma verdade, ó, tá acontecendo algo lá. E é um simulado, né? Porque aquela vez aqui na FEMA, eu lembro e se fechou tudo aqui, a rua. E daí foi um negócio fantástico, né? E a prática leva à perfeição, né? Exato, né? Tem que praticar. Porque eu preciso sentir. A gente fez um evento da imprensa visitando empresas e instituições, e daí a Brigada Militar nos recebe, e daí eu vivi essa experiência de que depois de contar tudo, a Brigada contar da ação, do papel, da importância, aí tu vai lá para um local de treinamento, de tiro, com um simulado, e daí nos jogando, agora tu deixa de ser jornalista, repórter, radialista, vem aqui, 2 cidadãos, um bandido do outro lado, e tu é a polícia, e vamos lá. E daí tu enfrentar aquilo, saber poxa, os caras participam de preparação assim que mexe com o psicológico, né? É escuro e tem grito e tem troca de tiro, e daí assim, ó, o que tu faz? Tu aperta o gatilho ou tu... São testes incríveis, né? Mas tu vivencia na prática. Na né? prática. Como você disse aí, né? De você... Toda aquela fumaça como se fosse algo assim. E aí, o que eu faço? Daí foi colocar na prática o que eu aprendi. Isso aí. Daí é um teste. Eu aprendi mesmo. E inclusive, assim, tem clientes que a gente atende que a gente faz uma reunião mensal, né? Dentro da brigada. Todo mês a gente vai lá, um de nós, e participa de uma reunião. Tem um cliente especial que ele pede que na reunião a gente tire 15 minutos para falar ou fazer alguma abordagem prática de algum assunto. Então, geralmente, a gente vai lá e ainda vê, olha, Daniel, a gente está com dúvida no como montar o cervical, a gente está com dúvida de como fazer uma imobilização. Então, a gente tira alguns minutinhos para fazer um exercício prático com a galera, né? Porque senão, assim, esse tipo de serviço vai acabando no esquecimento. Se a gente não praticar, não exercitar ele, o socorrista ele vai enfraquecendo. Então, por isso que é muito importante fazer essas simulações, as práticas, os treinamentos, né? Estar aderindo aos valores também que uma brigada de incêndio tem. Exato. Sabe que enquanto vocês falam e quem está nos assistindo me vê, de volta e meia desvia os olhos pro celular aqui, mas não é que eu estou distraído para outras coisas, é sobre o assunto da Lei Lucas. E eu fui pesquisar a respeito de iniciativas
no país, né? Como é que está? Porque são 7 anos, né? Da Lei Lucas na prática, né? E daí, então, assim, ó, tem algumas regiões, teve, assim, que envolvimento do Corpo de Bombeiros naquela cidade e a Lei Lucas presente na pauta, né? Estudantes recebendo o prêmio nota 10 na Câmara e trazendo ali, junto naquele município, a importância da Lei Lucas. Tipo, compartilhar isso, daí já acaba saindo daquele âmbito de a escola precisa ter alguém preparado, o professor tem que ser preparado para aquela situação ali. Mas esse assunto está em âmbito escolar, né? Na questão pedagógica, exato, do aluno, da criança, entender também. Porque daí ele também vai. Porque muitas coisas acontecem no âmbito escolar, e parabéns para os professores, que essas crianças levam para casa até como orientação. Eu lembro de situação assim, que eu já trabalhei em projetos com crianças, de que a criança vai para casa e diz para o pai e a mãe, depois que ele vai, depois daquele assunto ali no cotidiano, vai dizer assim: pai, e o cinto de segurança, o pitoquinho, vindo lá da pré-escola, porque lá na escola, lá naquele ambiente escolar onde ele está aprendendo, mas sim, ele está se divertindo porque é uma criança, né? Mas o professor fez abordagem sobre isso. E eu lembro uma escola de educação infantil do município, em Santa Rosa, num projeto lá junto à Câmara de Vereadores de premiação, uma das iniciativas falava do trânsito com as crianças de 2, 3 anos. E o feedback, essa criança, naquela atividade no âmbito escolar, ela leva para casa e depois traz de casa, os pais vêm assim: o que vocês ensinaram aí? Porque agora assim é um puxão de orelha todo dia sobre o cinto, porque aquele lance, eu vou daqui até ali, a gente mora perto da escola e eu não vou botar o cinto. Não, agora eu não posso ligar o motor porque o filho, o que vocês, mas no sentido positivo de o que vocês estão ensinando, né? Porque sim, a criança acaba, então que legal, práticas assim na qual a escola também levou para o âmbito escolar, para a sala de aula, a temática da Lei Lucas, né? Que legal. É muito bom. E aproveitando esse gancho, eu vou fazer até um questionamento para vocês dois aqui que estão do meu lado aí. Qual é a palavra que mais cria impacto na nossa vida? Palavra? Uma palavra que mais vai criar um impacto na nossa vida. Tem uma que é forte. O que vocês acham? Agora apertou sem nos abraçar, né? Tem uma palavrinha assim que ela o não. O não? O não. Vou dizer para vocês que é o exemplo. Perfeito. Se a gente der... Agora tu vai falar melhor sobre essa... Legal. Tá. E eu vou me explicar o não, porque assim, ele causa... Já que estava falando de criança, né? O ouvir o não, ele causa impacto impressionante, né? Porque muitas vezes o não vai fazer com que eu entenda assim, eu vou experimentar isso que é proibido porque me disseram não, quero ver como é que é. Mas não é isso, apaga-se, esqueçam. A palavra... Você, exemplo. Perfeito. É o exemplo, viu, Sorriso? Porque assim, aí tu comenta ali, né, do pai usando o cinto, né, da criança cobrando o uso do cinto, né? Agora, isso ficou muito claro para mim uns dias, fui levar meu nenê na crechinha, então, e tinha uma sinaleira e ele falou para mim: papai, para porque é vermelho. Antes de eu chegar na sinaleira. Olha só. Tá? E depois eu saí, eu tirei uma mão da direção e ele botou: papai, duas mãos na direção. E aí eu comecei a testar. Algum lugar ele está fazendo isso, então eu dou o exemplo para ele. E isso eu faço numa palestra que eu faço para Cipates, né? Cuidado mútuo, que aí eu cuido de mim, cuido de ti, nós cuidamos dele. Então assim, a coisa que mais transforma hoje, e na educação também transforma, é o exemplo. O exemplo, exato. Então tu dando o exemplo é a mesma coisa. Como eu vou dar o exemplo para um subordinado se eu não uso um equipamento de proteção individual? Ele usa essa linguagem como uma linguagem já do não. Então, se ele não usa, eu não uso. Exato. Como eu vou, né, dar um exemplo para o meu filho se eu estou fazendo uma coisa e estou dizendo outra para ele? Então, o exemplo, para mim, é uma palavra que tem um poder incalculável, né, nas nossas vidas. E hoje, já que tu falou exemplo pro filho, daí hoje é assim: o pai em casa, a mãe em casa, no celular, e diz assim pro filho, nem olhando para eles: vai lá fazer a tarefa, pega os cadernos, larga esse telefone. Ele não vai. Porque ele tá vendo essa cena, o pai e a mãe não estão nem olhando para ele, estão também não olhando para a tela, né?
E daí, né? Exemplo. Perfeito, viu? Achei massa você trazer isso. Bom, eu estou muito feliz de falar sobre esse assunto. Lei Lucas, gente, a gente tem que falar mais a respeito disso. Então, Daniel Hesler, Hesler, né? Rosler, daí tem lá na certidão do nascimento eu vi que tem umas bolinhas, uma trema em cima do O, então você pronuncia Hesler. Hesler, né? Então, o Daniel Hesler, o Eduardo Ribeiro, eles que são da SSO, uma empresa que já está há quantos anos em Santa Rosa? Fechamos 5 anos, dia 14 de janeiro de 2025. 5 anos, e nesses 5 anos aí de tudo que se faz lá, também esse foco para o cumprimento dessa legislação importante que é a Lei Lucas, criada em 2018, depois que o menino Lucas morreu engasgado com uma salsicha, né? Na hora do lanche lá, e que não souberam naquele momento fazer os procedimentos para salvar essa criança. Vira uma lei, então todas as escolas, as instituições que atendem, trabalham com criança, precisam ter no mínimo uma pessoa, né? No mínimo uma, né? No mínimo um professor ou um encarregado que possa fazer cursos de primeiros socorros, que saiba lidar com isso e compartilhar com os demais. E agora eles já deixaram claro aqui que tem municípios da região, prefeituras que estão levando uma turma, uma galera para aprender. Parabéns então para SSO por essa iniciativa aí de trazer em pauta a Lei Lucas e que a gente possa compreender, entender a importância de cumprir-se essa lei, porque é salvar vidas. Bom, vocês estão disponíveis aí para qualquer orientação em escolas, se não é o curso, mas do tipo, assim como foi esse bate-papo aqui, de vocês ir lá bater um papo no educandário, certamente, e levando orientações, e também vocês oferecem o curso de preparação, também. Ou lá no âmbito escolar ou no outro ambiente, como é que as pessoas fazem para contatar com vocês? Então, já de antemão, assim, a gente se coloca à disposição da comunidade, até do município de Santa Rosa e da nossa volta aqui. Vamos chamar os meninos lá para nós fazer uma troca de ideias, né? Num primeiro momento a gente vai, porque o papel nosso é de multiplicar um pouco do que a gente sabe, né? Uhum. Aqui não tem um valor financeiro, a gente não está colocando, é tanto para fazer. Exato. A gente está indo por quê? Porque a gente quer fazer a multiplicação dessa informação, né? Quanto à questão dos cursos, né? Se precisar, a gente senta, conversa, discute, né? Agora a gente tem no município de Porto Mauá já algumas turmas encaminhadas para capacitação, né? Então isso é muito importante. Os cursos a gente faz em company, por quê? Porque aí a gente usa da estrutura do município, da escola, né? Do local, para a gente criar já os nossos mapas mentais de como fazer, qual é a área de refúgio, para onde é que eu vou, né? Até mesmo a gente dá a opção para esses municípios e escolas adquirirem pelo menos kits básicos de primeiros socorros, né? Que isso é muito importante, ninguém está livre, né? De possuí-los e de gerar um evento indesejado. E tem toda essa questão também. Se o cara quiser, a gente tem um pedaço do curso EAD pela nossa plataforma de ensino digital, com a RT, anotação de responsabilidade técnica, né, emitida por engenheiro de segurança, por médico do trabalho também, a gente tem no nosso plano pedagógico lá o CRM do nosso médico, né, técnicos de enfermagem com Corém. Toda a parte de legislação a gente consegue atender, inclusive os logs de acesso, né? Eu consigo ver se o cara está acessando o curso, né? E a parte prática a gente se coloca à disposição para fazer em loco, por quê? Porque é prático, e o prático tem que ser exercitado, né? Trabalhado, né? E aí a gente fica, se daqui a pouco alguém também tem interesse, vamos chamar os meninos para falar umas partes sobre isso, a gente não cobra isso aí, gente, porque isso aí é informação, né? Querem fazer uma reunião, querem trocar uma ideia, querem conhecer a SSO lá, tomar um cafezinho com o nosso pessoal, né? Sintam-se todos convidados. Muito bem.